Acho que agora começou. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, Ticiane. Agradeço pelo convite. Tá ouvindo bem? Estão ouvindo, pessoal? Sim. Eu também estou ouvindo aqui, estou ouvindo tranquilo. Estão ouvindo, né? Tá, então a gente vai dar início, tá? Então, assim, agradecer a professora Ticiane pelo aceite. Será que ela parou de ouvir a gente? Gente. Oi? Não estava te ouvindo. A hora que transmitiu, parou de ouvir? Foi, eu não te ouvi. E agora, tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então vamos começar, vamos dar início novamente. Então, assim, agradecer o convite, tá, professora? Né, pelo aceite do convite em relação a esse curso. Então, considerando que é uma área que a gente, né, daqui para frente, a gente pretende trabalhar muito, que é a inteligência artificial, né, e a gente vê muitos alunos utilizando hoje, né, a própria inteligência artificial, e a gente vê que utilizam da forma que sabem, né, mas muitas vezes a gente pode aprimorar e melhorar para que isso seja bom também, para que o uso seja de modo, né, organizado e para ser utilizado no meio científico. Então, só para fazer um resuminho assim, bem rápido da questão da Liga Acadêmica. Então, a LAENS, que é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a professora Rayane entrou aqui, que é uma colaboradora nossa em relação à Liga. Então, assim, a Liga ela foi criada, né, no ano passado, um pouco da insistência dos alunos, junto com a minha vontade, mas a instituição até então não tinha nenhuma liga acadêmica da área da saúde. Então, com o trabalho dos alunos ali, a gente acabou, né, criando forças ali para criar. A enfermagem teve a primeira turma da Unifates no ano passado formada, né, então hoje nós estamos com 4 turmas, né, em andamento, tivemos uma formada, então esse ano a gente, né, tá com uma turma bastante, com 32 alunos que que irão se formar. Então, a ideia é que esses alunos eles consigam se aprimorar para a questão acadêmica, não somente acadêmica como científica e prática, para que eles saiam e experimentem talvez um mestrado, né, uma pós-graduação aí, né, um possível lá na frente um doutorado. Então, nós temos alguns alunos interessados e é por isso que alguns temas a gente acaba trazendo para a liga, sabendo que é um tema transversal e que eles vão conseguir utilizar isso nesse momento da vida. Sim. Tá? Então, assim, vou deixar a professora Ticiane se apresentar para vocês, né? Apesar de a gente ter feito a divulgação no Instagram da liga, tem as atividades dela, mas se você puder, né, se apresentar também antes de iniciar, a gente agradece. Então, fica aqui à disposição. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo, né, me fazendo esse convite. Para mim é muito importante. Eu primeiramente, já peço desculpa pela minha voz. Eu venho saindo de uma crise de asma, então a minha voz realmente fica muito prejudicada quando eu tenho as minhas crises, mas está tudo controlado. E eu sou Ticiane Santana, sou daqui do Ceará, sou professora do mestrado de Tecnologia e Inovação da Universidade de Fortaleza, sou formada pela Universidade de Fortaleza em enfermagem, também sou formada em administração. É minha casa também, da onde eu fiz o meu mestrado, a universidade é minha casa, minha segunda casa, há mais de 17 anos estamos juntas aí, então não consigo me desvincular desse lugar onde eu realmente me sinto bem, me sinto em casa, me sinto acolhida. Hoje tenho a grande alegria de ser professora do mestrado da universidade e também sou professora do mestrado de chefia e direção em enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do Porto, que é a ESEP. Eu sou empreendedora há mais de 6 anos na área de realidade virtual e junto com outras tecnologias também desenvolvo e aplico não só nos pacientes, mas também trabalhando na área de simulação clínica com realidade virtual. A inteligência artificial já é minha parceira há um bom tempo, né?
Então, a gente vai ver aqui nessa aula que ela não é uma tecnologia, não é algo recente, né? Então, ela já é algo que há muito tempo nós trabalhamos com inteligência artificial. E ao longo desses 6 anos, né, são essas duas tecnologias que estão dentro da minha dinâmica de trabalho, do dia a dia, né, das pesquisas, e entre outras coisas também que eu faço na minha vida pessoal. Sou mãe da Valentina, esposa do Alexandre, né, sou super curiosa, sou uma leitora voraz, eu amo os meus livrinhos. No meu tempo livre, com certeza estou dedicada ali, baixando a cabeça com o meu Kindle. Sou um ser humano como qualquer outro, cheio de defeitos e meus desafios, enfim. Então, assim, a dinâmica que a gente vai ter aqui nessa aula é algo leve, certo? Eu não vim, nem não tenho essa intenção de trazer uma literatura profunda para falar de algo que, mesmo que tenha mais de 70 anos de existência, mas está em constante movimento, em constante processo de modificação e ainda não está finalizado, é muito complexo trazer uma literatura cheia de profundidade. Então, essa aula, esse momento que a gente vai ter hoje, ele vem com muita analogia, com exemplos, com casos do dia a dia, de uma forma para que você que nunca teve contato, ou que já teve contato, ou que vive no dia a dia, se relembre, ou seja algo que realmente é diferencial para você. Eu não consigo ver vocês, mas eu trouxe a Cíntia, que é a nossa assistente de realidade virtual. Ela vai falar aqui um pouquinho com vocês. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de inteligência artificial. Vocês conseguem ouvir? Nessa aula, vamos aprender um pouco da história da inteligência artificial. Sim. Como usá-la na pesquisa. Aproveitem e vamos juntos nessa jornada. Caso tenham dúvidas, podem me chamar pelo chat ou levantar a mão e vamos abrir para uma conversa. Não me deixem aqui sozinha. Preciso da colaboração de vocês. Por favor, tenham muitas dúvidas. Vamos ter uma parte prática. Reserve seu caderno e caneta para anotar os detalhes. Então, essa é um pouquinho da Cíntia. Gente, a Cíntia, ela é um avatar que foi construído de inteligência artificial. Só que ela tem, como toda inteligência artificial, e vocês vão ver ao longo do tempo, ela tem os seus pequenos detalhes. Eu tentei construir ela mais próxima, por exemplo, do meu sotaque cearense. Ela não tem o sotaque cearense, então ela é minha parceira de outros estados, então ela não tem o mesmo sotaque, e a gente vai entender isso porque ao longo da nossa conversa. Mas eu trouxe para criar uma dinâmica, e se vocês verem no cantinho da tela, é o Synthesia, que é a inteligência artificial que eu utilizo para produzir esses avatares. Você também pode produzir o seu avatar e trazer mais dinâmica nas suas apresentações, inovação dentro da sua aula. Então, já fica aqui a primeira dica de você poder criar. Imagina você apresentando um trabalho com um avatar. É bem interessante. Os meus alunos de Portugal usam muito e, recentemente, um deles apresentou um trabalho inteiro com avatar. Eu, como sou professora de tecnologia, acho mal barato, né? Mas fica muito a critério, e a gente vai ver ao longo do tempo que a gente precisa ter critério para utilizar a inteligência artificial. Como a Cintia falou para vocês, eu não estou vendo vocês, e essa dinâmica do online, ela tem essa questão mais dificultosa, mas eu preciso muito que vocês interajam comigo. Então, por favor, abram seus microfones. Eu não vou conseguir ficar indo e voltando no chat, mas para esse primeiro momento eu vou fazer isso, porque eu já tenho uma pergunta. Vocês acreditam que nós vamos ser substituídos? Quero olhar para vocês, ou então para o chat, alguma coisa do tipo. Nós vamos ser substituídos? O que vocês acham? Não, a Gabi, já tô íntima, a Gabi diz que não. Quem mais acredita que nós vamos ser substituídos ou não vamos ser? Não tem certo ou errado, tá? Eu só tenho previsões até 2050, confesso logo. Não? Eu acredito que não. Show. Muito bem. Então, Também vamos acho que segurar não. as respostas aqui para ver se ao longo da nossa aula a gente vai descobrir se vamos ser substituídos ou não. Gente, para que a gente converse sobre inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia,
Nós precisamos entender que nós estamos numa era diferente, num contexto não só de saúde, mas também dentro do contexto social, econômico, industrial, enfim, da nosso planeta. Nós não estamos lá mais vivendo na era ali agrícola, né? Nós também não estamos mais em plena revolução industrial. Nós estamos vivendo a era digital. E por vivermos nessa era, isso condiz que utilizamos naturalmente um número maior de tecnologias, seja a inteligência artificial, seja a realidade virtual, seja a internet das coisas, seja aplicativos, softwares, hardwares, enfim, todos esses estão dentro desse contexto. Para trazer mais para perto, nós vivemos esses dois contextos de forma simultânea. Tanto a saúde 4.0, que surgiu por meados ali de 2010, e a saúde 5.0, que surgiu em meados de 2020. Na saúde 4.0, nós temos a adoção das tecnologias digitais, que elas vieram para integrar e otimizar os processos. Dentre elas está o Big Data, a internet das coisas, a inteligência artificial. A internet das coisas é aquele momento em que, se você chega na sua casa e o seu celular se conecta automaticamente com Wi-Fi, o nome disso é a internet das coisas, dispositivos que se conectam. Se o seu celular, que se conectou com o seu Wi-Fi, conecta com sua televisão e você pode assistir o Netflix, o nome disso também é a internet das coisas. E dentro desses contextos, esses são alguns exemplos, apenas poucos exemplos de algumas tecnologias que entraram dentro da saúde 4.0. Nós temos os prontuários eletrônicos que começaram a ser desenvolvidos e aplicados, o agendamento online de consultas e os chatbots, que eles vieram surgir não só na saúde, mas há muito tempo, quando você liga para a Vivo, para a Claro, para a TIM, nós falamos robôs, né, que são chatbots. E com a pandemia, veio a explosão e o momento mais efetivo da saúde 5.0. Por quê? Porque foi a partir desse momento em que eu até, quando a vida que eu falo isso, eu fico me questionando por quê? Porque eu acho que isso deveria ter sido desde o primeiro momento. Mas a experiência precisa ser personalizada e preventiva para o paciente. Então, aqui na saúde 5.0, o foco dela não é mais tratar somente da doença ou da patologia, é fazer a prevenção, é gerar informações que vão predizer cuidados especiais na saúde desse paciente. E cada vez mais, o paciente, você, nós todos, temos acesso à informação. Nós temos acesso a múltiplas plataformas, aplicativos que nos ajudam a controlar diabetes, que nos ajudam em relação à nossa nutrição, à quantidade de passos, aos batimentos cardíacos. Então, nós temos poder sobre as nossas informações de saúde e ela não está mais somente nas mãos dos profissionais. Por isso que essa experiência ela começa a se tornar personalizada e com o paciente no foco do processo. É aí da saúde 5.0, em que a realidade virtual aumentada, seja virtual ou aumentada, a robótica, a IA preditiva, que a gente vai entender mais na frente o que é, e a medicina ou enfermagem personalizada, a questão dos sensores, vestíveis e o próprio blockchain. A exemplo disso, tivemos o aumento de cirurgias robóticas, vocês lembram das cirurgias robóticas à distância? O monitoramento remoto de pacientes, em que, mais recentemente, dentro da nossa profissão, temos a regulamentação da teleenfermagem e tratamentos personalizados. Quanto mais eu coloco o paciente no centro do processo do meu cuidado, entendendo as necessidades dele, entendendo realmente do que ele precisa, eu consigo ter tratamentos mais efetivos e personalizados, olhando de uma forma não só para a doença, mas sim para atender necessidades e desafios que vão surgir nesse contexto. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Sim. Obrigada. Sim. E isso está envolvido falar de inovação e tecnologia. Ambas andam de forma simultânea e de mãos dadas. Desde o momento em que o primeiro Homo sapiens
fez esse movimento com pedras e o fogo se criou, nós temos inovação e tecnologia. Todo produto ou serviço que impacta de forma positiva a vida de uma pessoa e muda a forma como ela trabalha, como ela vive, como ela anda, como ela se comunica, pode ser chamado de inovação. Vou dar um exemplo clássico. Há muitos anos não. Vamos lá, desde 2000 e há uns 12 anos mais ou menos, o WhatsApp chegou nas nossas vidas. E ele mudou a forma em que nos comunicamos, marcamos reuniões, vendemos, compramos, ligamos para desejar parabéns para uma pessoa, ninguém me liga mais, né? Então, um pequeno software, um pequeno aplicativo que está dentro de um celular mudou a forma como milhares de pessoas se comportam. Né? Mudou um pouco da economia, mudou a forma como as pessoas utilizam ou abandonam alguns softwares ou aplicativos, e isso que eu quero dizer aqui acaba sendo inovação pela forma em que ele impacta na vida das pessoas. E eu posso dizer isso para vocês. Toda vida que uma tecnologia surge, ela sempre vai surgir de pessoas para pessoas. Alguém criou, alguém teve esse desejo. Alguém entendeu uma necessidade. Alguém pensou, poxa vida, como é que eu faço para poder mudar isso? Não surgiu de uma máquina, surgiu de uma pessoa que utiliza ferramentas para implementar. A inovação, ela é a alma, ela é aquilo que dá o start. A tecnologia, ela é o meio, ela é a forma como essa ideia sua que você planejou, organizou, estruturou, de certa forma, de maneira bem resumida, em prática. Porque você precisa, nesse contexto, unir sempre o passado, o presente e o futuro e entender os sinais. Dentro da nossa profissão, nós honramos os nossos ancestrais pesquisadoras e atuais pesquisadoras que pesquisam, que se dedicam, que dentro dessas pesquisas desenvolvem tecnologias e conseguimos ir ao longo dos anos, desde que a enfermagem esteve no contexto de como enfermagem, e fomos aprimorando isso, sempre com esse olhar para o futuro. A forma como nos vestíamos no século XVIII é totalmente diferente do hoje no século XXI. Foram evoluções que foram acontecendo, mas elas estão sempre presentes. A primeira forma de se usar um avental por uma enfermeira faz muito sentido na proteção hoje de se usar um jaleco, um capote, enfim, algo que realmente nos proteja. O que eu quero dizer com isso é que histórias são contadas ao longo do tempo e elas vão se complementando e dando forma nas estruturas que vão vir para o futuro. Um exemplo clássico que eu tenho para dizer para vocês é desse objeto. O que ele faz, gente? Afere a pressão? Todos eles? Afere a pressão? Mas Excelente. esse último aí eu nunca nem vi. Esse band-aidinho aí, nunca nem vi isso aí. Então, todas vocês, que eu daqui a pouco quero olhar para o rosto de vocês, acertaram. A função deles, de todos eles, é aferir a pressão e dar informações. Mas se você olhar para esse preto e branco aqui, alguém pensou, meu Deus, eu preciso ajudar outras pessoas e meus pacientes a fazer essa medição da pressão. E ele desenvolveu essa coisa meio esdrúxula aqui e alguém uma vez, em algum momento que eu dei uma palestra, disse que usou um negócio desse. Eu nem imagino. De que ano era essa pessoa? De que século? Talvez ela esteja muito confusa. Depois a gente evoluiu para esse clássico que talvez vocês usem, e eu usei durante toda a graduação e confesso que para mim ele é o melhor. Esse do meio, os meus pais utilizam. E aí você vê dois pontos muito importantes. Antes, com esses dois aqui, do preto e branco, apenas uma pessoa tinha a função de aferir a pressão e tinha responsabilidade sobre isso e o poder sobre isso. Só que o paciente e as tecnologias e a vida e o mundo evolui que, poxa, pode-se criar também um medidor para você em casa aferir sua pressão se você é um paciente hipertenso. E assim você ajuda os profissionais, você se ajuda a manter a manutenção, que é esse clássico aqui que deve ter na casa de muita gente.
Só que melhor ainda, recentemente, ao longo mais ou menos tem uns 5 anos, surgiu esse reloginho que ele já mudou muito de formato. Essa forma é a última forma dele, mais simples, mais leve e que ele consegue passar essas mesmas informações, batimentos, pressão, com muita segurança. E por último, esse adesivo. Imagina pacientes, vários pacientes dentro de uma UTI e todos aqueles dispositivos barulhentos que vão vão informar as mesmas informações. Esse dispositivo retira todos aqueles aparelhos, todos aqueles ruídos, e eles fornecem para uma plataforma que vai estar num computador dos profissionais ali da UTI, todas essas informações ao vivo. Esse adesivo, ele só tem um desafio que ele precisa superar. Ele precisa ser trocado a cada semana. Mas o custo dele é baixo, a informação vem da mesma forma que o monitor, não falha, não faz barulho, é super acessível, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? A evolução vai acontecendo, o mundo vai mudando, a indústria vai mudando, a economia vai mudando e a saúde faz parte de tudo isso. Nós não estamos isolados, né? Então, nesse momento que eu digo que não é só sobre a sua profissão e a sua cidade. É sobre você ter consciência do que acontece a nível mundial, porque nós estamos num mundo cada vez mais mutante, mais exponencial, mais digital e temos muito acesso. A pergunta que eu já faço, você está sabendo acessar as mudanças que estão tendo no mundo? Você está sabendo fazer as pesquisas necessárias para isso? Né? Então, eu quero trazer esse momento de reflexão para você que não parou para pensar sobre isso. Como é que eu encontrei isso aqui? Porque eu sou a louca curiosa e vou procurando as coisas e vou fazendo analogias. Mas eu acho que depois desse adesivo ainda tem algo muito menor do que esse adesivo. E ele vai e vai acontecer cada vez mais rápido e diminuir cada vez mais de tamanho. É capaz de chegar um dia o paciente chega no hospital, coloca um chip nele ali rapidinho e pronto, né? Então, assim, isso é um pensamento aleatório meu. Ainda não vi nada sobre isso, tá? Mas, enfim, guardem aqui essa reflexão. E aí, a gente vai chegar no momento principal aqui de agora, que a gente vai começar a falar tudo da inteligência artificial para vocês, e a gente vai chegar numa parte prática que eu acho que muitos de vocês devem estar por aqui ansiosos, e calma, segurei que a gente vai chegar lá. Gente, quero chutes. Quando que vocês acham que teve o primeiro pensamento sobre inteligência artificial? Mas ano, você fala, professora, ano? É, década, ano. Ai, eu vou chutar perto. Uns 2018. Oxi, menina, pode botar, bote para trás, pode bem para trás. Ai, meu Deus. Eu acho que em 1900 não, então... Bote para trás. Bem para trás. Meu Deu uma ré bem Deus! grande. Na década de 70 já tinha pesquisa sobre inteligência. Já. Obrigado, Rafa. Obrigado, porque eu ia ficar aqui matutando até amanhã. Podem ligar essa ré bem lá para trás. Eu adoro fazer essas emoções, mas eu Meu vou. Deus, mas antes que isso ainda? Vamos no lá. meu curso de TI não aprendi isso aí, não. Oi? No meu curso Não de te ouvi. TI não aprendi isso daí, não. Bom, mas nada que vem das vozes da minha cabeça. Porém, um filósofo, há mais de 3.000 anos atrás, falou pela primeira vez essa frase: será que um objeto, como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz uma limpeza, pode ter vontade própria e estabelecer o sistema de arrumação? Dessa forma, não precisaríamos mais de mão de obra escrava. Dentro dos conceitos de inteligência artificial, as pessoas consideram que Aristóteles foi o primeiro ser humano a pensar em que um objeto poderia ter vontade própria. Uma vassoura, um aspirador de 3.000 anos atrás. Esse pensamento ele ficou ao longo da história para os outros cientistas, pesquisadores, filósofos incrementarem e utilizarem suas pesquisas e conhecimentos. O que eu quero dizer trazendo essa frase? Alguém, em algum momento, pensou sobre isso. E se
uma armadura fosse algo que não precisasse de humano? E se uma vassoura pudesse varrer a casa sozinha? Vocês entendem o contexto das coisas? Que sempre teve alguém questionando em como melhorar as coisas, e isso, naquela época, não existia tecnologia para alguém chegar, poxa, Aristóteles, vem aqui com a gente, vamos implementar essa tecnologia aqui. Não tinha, mas ela ficou guardada. E ao longo do tempo, dentro dessa linha de pesquisa, que a gente fala que foi os primórdios e reflexões filosóficas, serviram de embasamento para os pioneiros da computação lógica, né? Onde a gente chega aqui, em 1950, onde Alan Turing, que tem um filme muito bacana sobre ele, publica o Computing Machinery. Esse artigo, ele teve uma forte pontapé nas pesquisas que vieram desencadear na inteligência artificial, porque ela questiona, e se as máquinas pensassem, né? Então, dentro do contexto da linha do tempo da inteligência artificial, Alan Turing tem uma importância muito grande. Até que, em 1956, o querido John McCartney cunhou o termo inteligência artificial em uma conferência muito importante junto com outros pesquisadores, outros cientistas. Eles leram um belíssimo artigo falando e colocando nome aos bois, literalmente, porque antes eram pensamentos, eram pesquisas, e finalmente, em 1956, poxa, isso aqui tem um nome, vai ser inteligência artificial. Na década de 80, começaram-se a surgir as redes neurais e o aprendizado de máquina, que a gente vai entender mais ou menos o que é isso aqui. Alguém chuta por que foi a partir da década de 1980 para 1997 que teve esse boom da inteligência artificial? Tem alguma coisa a ver com tecnologia de computador? Ou se tem, eu estava lá. Quem nasceu em 80 estava lá e viu tudo acontecer. Bom, a internet. Quando a internet surgiu, um poder muito grande começou a acontecer. Você começou a postar fotos, as pessoas começaram a criar notícias, a criar sites, a gerar informações, a gerar dados, a gerar o alimento que a inteligência artificial precisa. Então, não só a internet, mas a potência das máquinas, a qualidade tecnológica dos equipamentos, quanto mais sofisticado eles foram, eles começaram a ser, quanto melhores eles começaram a desempenhar. As nuvens, quando começaram a surgir, viram que essa tecnologia tivesse um desempenho muito maior. Então, você pode ver aqui que não depende só da boa vontade de pesquisadores e dos seres humanos, depende também, em conjunto, com a economia, com a produção industrial e com as descobertas que vão tendo ao longo do tempo, né? Então, daqui a gente, de hoje, de 97 até 2024, a gente realmente tem uma explosão da inteligência artificial em diversas áreas. Para vocês terem ideia, quando o Google primeiramente se organizou dizendo vamos ser o Google, eles se chamavam que eles eram um chatbot, mas isso não vendia. As pessoas não acreditavam na inteligência artificial. Por quê? Porque não existia ainda essa tecnologia de hardware, ou seja, computadores, máquinas que pudessem dar uma vida mais digamos assim, uma vida melhor para a inteligência artificial. E hoje, o Google, na verdade, gente, o Google sempre foi uma inteligência artificial. Sempre, né? Só que ele não se chamava assim. Ele tinha um problema de identidade. Não vamos dizer que somos o Google, somos um site de busca, né? Então, isso vendeu mais, mas ele sempre foi uma inteligência artificial. Esse é o John McCartney, que é considerado o pai da inteligência, e essa vai ser a parte mais literaturesca que eu trago para vocês, que eu preciso dizer o que é a IA. A IA é uma ramificação da ciência da computação que visa criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui o raciocínio, o aprendizado, uma percepção visual e a compreensão da linguagem. Ao contrário da automação tradicional, a IA,
apenas segue instruções explícitas. Ela aprende, se adapta o comportamento com base nos dados e nas experiências anteriores. Beleza? A gente vai explicar isso um pouco daqui a pouco. E hoje, a IA, ela não sabe resolver os problemas. Ela não sabe os problemas que ela pode resolver. Ela é um sistema passivo, que ela precisa da interação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu tenho aqui, criei tenho um banco de dados, de informações, vou criar os algoritmos, beleza. Se eu não disser a forma que esses algoritmos vão se comportar e que a minha inteligência vai aprender, ela não vai saber. Ela não nasce sabendo, ela nasce zerada. Somos nós, os humanos, que interagimos com ela, damos os comandos da maneira como ela deve aprender. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Porque tudo começa, como eu falei para vocês, em algum lugar, em algum canto. E a internet, imaginem agora, olhem muito bem para essa tela, imaginem agora que tudo isso aqui que vocês vão entrar, a gente vai entrar no mundo da internet. E surge isso a partir de você. Você que tem o seu celular, que tem o seu smartwatch, vai deixando os seus rastros de informação por todos os lugares. Quando você está no site de compras aperreado, querendo terminar as suas compras e aceita todos os cookies sem questionar, você está deixando as suas informações em sites que você não sabe o que essas pessoas vão fazer com a sua informação. Ela escreve textos para que você leia, você não lê mesmo, e aí depois você reclama que recebe muito e-mail, que recebe ligações indesejadas, mas é você aceitando todos os cookies da face da Terra. Tem a opção de rejeitar os cookies e tem a opção de editar as informações que você quer que essas empresas saibam. Façam isso, se cuidem para vocês saberem onde é que vocês estão deixando esses rastros de informação. Mas tudo começa em você. Eu aqui com meu celular, que se conecta com meu smartwatch, vou criando informações das minhas passadas, da minha oxigenação, com o meu aparelhinho da diabetes, vou criando as informações, eu tenho diabetes, então eu tenho que estar conectada com as minhas informações. Então, eu vou criando informação, assim como o meu esposo e até mesmo a minha filha de 6 anos, vai criando informações e elas vão para nuvens, para lugares, criando dados, que são essas informações, e esses dados se ramificam formando grandes árvores de informação. É esse o alimento que o algoritmo e a inteligência artificial usam. Beleza, gente? Até aqui tudo ok? Sim, professora. Beleza. E aí? A qualidade e a quantidade dos dados. Quando a gente começa isso aqui, se você já começou uma pesquisa com inteligência artificial, se você quer pesquisar sobre inteligência artificial, vou dar um exemplo. Você tem um caso, por exemplo, de saúde da mulher, certo? Então, você tem ali, ainda numa planilha, informações, que são os dados, certo? De idade, se ela usa algum tipo de anticoncepcional, se ela já teve uma gestação, se ela já perdeu, você tem essa informação sobre essa mulher? Isso são os dados, tá? Esses dados é o que alimenta os modelos de inteligência artificial, que daqui a pouco a gente vai entender quais são. E essas informações, elas impactam diretamente no resultado que essa inteligência vai entregar, que você espera que ela entregue. Dados imprecisos, repetidos, dados que não são bem colhidos ou enviesados, eles levam a conclusão falhas. É por isso que, por exemplo, eu, Ticiane, utilizo pouquíssimo o ChatGPT. Por quê? O ChatGPT, ele pesquisa de uma fonte de dados muito grande, a internet inteira. Ele vai no Wikipédia, ele vai num blog de uma pessoa totalmente aleatória que coloca as suas opiniões pessoais enviesadas e pode criar o que chamam de alucinações de inteligência artificial, que são informações que não são verdade, mas ela coloca para você de uma maneira tão real que você simplesmente copia e cola. Esse é o erro
e as causas de maior medo do uso da inteligência, porque as pessoas não estão usando com critério, não estão sabendo perguntar, criar os comandos. E a IA não é perfeita, é como eu disse para vocês, ela precisa de uma interação humana, ela precisa de você, e ela colhe essas informações que são dadas por nós. Quando eu montei o meu Orkut, quando eu montei o meu blogão, que eu tinha um blog na minha adolescência, eu escrevi o que eu queria. Então, se eu for escrever tudo sobre... Eu tinha um negócio com o meio ambiente, eu tinha uma conexão de proteção ao meio ambiente. E eu pedi, vamos falar sobre o meio ambiente. E esse pega a informação da Tiziane, de 17 anos, sobre o meio ambiente. Gente, isso é um dado totalmente maluco. E isso acontece todos os dias com o ChatGPT, com a Gemini, com qualquer IA que você possa utilizar. Se esse dado não é bem alimentado, a inteligência vai sofrer alucinações, que é um termo que a gente utiliza. Por isso, se você for para a sua pesquisa e você for montar os seus dados para o seu algoritmo de pesquisa, criar algo, esses dados precisam estar muito bonitinhos, muito corretos. Você vai ainda ter trabalho, né? Mas para gerar o quê? O ouro da inteligência, que é a informação. A inteligência ela só vai existir a partir do seu conhecimento. O seu conhecimento, ele se dá através da sua interação que você tem com a literatura e com as pessoas, tá? Então, eu quero criar uma inteligência artificial para ajudar mulheres a saberem a hora certa de utilizar um método contraceptivo. Show, maravilhoso. Mas você precisa dos dados dessas mulheres, das informações, para alimentar esse algoritmo, tá? E esse algoritmo, eles são os conjuntos de regras e instruções que vão criar essa análise de dados e a tomada de decisão das máquinas. Eu pego as informações na minha pesquisa, que é os dados, e começo a montar os algoritmos com as regras. Por exemplo, meninas de 10 anos não usam anticoncepcional ou usam anticoncepcional. Mulheres de 20 anos usam anticoncepcional. Então, começa a criar as regras nesse meu algoritmo. E aí, como esse texto está lindamente dizendo, esse algoritmo, essas informações, essas regras e essas instruções, elas são o que faz o coração da IA bater. Então, ela só vai aprender a partir das informações que você tem, que você constrói. O que hoje a gente tem muito de pesquisa dentro da nossa profissão de enfermagem? A gente tem até a montagem de algoritmos. A gente tem muita pesquisa com dados muito bons e a construção de algoritmos. A gente ainda não chegou só ainda no pós isso, mas vai acontecer, mas vai dar certo, né? Então, até aqui os algoritmos e dados compreendendo bem, gente, para alimentar as pesquisas e orientar alguns trabalhos, caso vocês tenham interesse, é nesse contexto, tá bom? Sim. Show. E aí, vou falar agora do que a gente precisa saber sobre inteligência artificial. A gente precisa entender que existem o IAzão, é como se fosse um guarda-chuva. Embaixo dele existem algumas subdivisões, subgrupos da inteligência artificial, que estão em inglês aqui, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina, a deep learning, que é o aprendizado profundo, e mais, não tão recentemente, a IA generativa, que chegou. Por que a gente considera ela incrível? Porque ela chegou para nós, pessoas mortais, através da OpenAI, em 2021. Então, nós agora temos acesso. Antes, nós não tínhamos tanto acesso assim. Mas agora nós temos. Nós podemos produzir infinito, né? Então, por isso que a IA generativa ela é o boom e por isso que todo mundo está falando sobre inteligência artificial, porque agora todos podemos, né? Então, vamos lá. Vou tomar um gole d'água. Tome um gole d'água também. Respira e vem comigo, porque essa é a parte mais linda. Vou até ligar o ventilador aqui para... Gente, não
uma ordem muito incrível, mas a literatura traz que tudo começou com a criação das redes neurais. As redes neurais, elas são sistemas inspirados na estrutura do cérebro humano, né? E eles possuem camadas. E eu estou trazendo a explicação aqui de forma bem objetiva e bem simples, porque se eu fosse explicar um por um, era uma aula só para cada coisa. E aí, essas redes neurais, elas são organizadas para realizar tarefas e são programadas para tarefas específicas, né? Elas são fundamentais para o Deep Learning, que a gente vai já saber o que é, e elas permitem que as máquinas processem esses dados de formas mais complexas e sofisticadas. Então, as redes neurais, elas são os dados, né, que se conectam e começam a aprender. De novo, da onde vêm os dados? Da informação que eu, ser humano, estou gerando. E eu começo a criar minha rede neural a partir dos dados. Eu coloco meus dados e começo a conectar esses dados. Eu estou fazendo a base de informação para o tipo de aplicação de inteligência artificial que eu quero fazer, tá? Esses dados, como eu coloquei aí, podem ser fotos, textos, números, né? O que for para alimentar essa rede neural e fazer ela crescer. Quanto maior é a minha rede neural, mais informação, mais geração de conteúdo, geração de resultado eu vou ter. As conexões é o que a gente faz exatamente com os dados, como você vê na imagem. Cada bolinha dessa é um dado e a gente está conectando. E o aprendizado é a forma em que nós vamos dizer para a rede neural como é que ela vai aprender. E é isso que a gente também vai aprender agora. Nós temos o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é como eu dizer para o computador que ele vai aprender por conta própria. Eu não vou precisar programar ele para essa tarefa. Então, você vai incluir algoritmos que são capazes de aprender padrões a partir de dados, sem ser explicitamente programados para essa tarefa específica. Exemplos estão aqui. Você baixa o Netflix no seu celular, no seu computador. Você começa a assistir um determinado tipo de filme. E você passa um tempo sem frequentar a Netflix, e quando você volta, sugestões de filmes muito parecidos com aquele que você assiste vão ser sugeridos. O mesmo acontece para o Spotify, o mesmo acontece se você olha uma coisinha no Instagram, só vai aparecer aquilo, tá demais, né? Porque tá cada vez mais intenso essa movimentação. E o próprio spam. O spam vai entender que você não quer aquela informação e ele vai bloquear aquelas informações. Naquele momento, assim, não quero, mas vejo isso com muita frequência. Isso é um aprendizado de máquina. Você coloca a informação, mas você não está dizendo especificamente para que é. Para ele considerar aquela informação como um spam. O aprendizado de máquina, ele é um aprendizado de máquina, como não está falando, muito mais profunda. E ele utiliza as redes neurais para isso, né? O aprendizado de máquina, daqui a pouco a gente vai ver qual é o tipo de informação que ele pega. É uma informação mais simples, sem muita complexitude. Por que eu digo que a aprendizado de máquina pega as redes neurais? Porque, por exemplo, os carros autônomos, eles precisam de muita informação para poder andar nas ruas com segurança. Então, um carro autônomo, ele tem uma mega estrutura de rede neural, informando rua, informando batida, colisão, semáforo, enfim, ele está aprendendo o tempo inteiro ali com as informações. O Watson, que é um tipo de inteligência artificial que é uma das melhores que eu considero para a área da saúde, quem quiser trabalhar com as informações do Watson para embasar a sua pesquisa, é uma das melhores. Por quê? Porque o Watson, ele retira de bases estritamente acadêmicas, né, as informações. Então, ele não pega só da internet, ele pega de todas as bases. Desculpa, gente. Essa informação, ele faz a mineração dessa informação e entrega algo de qualidade, seguro e com embasamento científico. Então, o Watson, para mim, é uma ferramenta de super confiança para se aplicar numa instituição, para se aplicar dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, de um laboratório de enfermagem, enfim, é uma
uma inteligência artificial que eu considero segura. E a IA generativa, ela usa esse número de informações das redes neurais que eu falei para vocês, para criar coisas novas, como textos, imagens, músicas, TCCs, dissertações de mestrado, os trabalhos das disciplinas, né? Então, hoje a IA generativa, dentro das redes neurais, de todo esse sistema, ela consegue criar muita coisa. E como eu falei para vocês, é isso que vem impactando. Mas elas fazem isso com essa analogia que eu trouxe para você. A rede neural, aquela que eu ensinei para vocês, que a gente pega todas as informações, é a receita do bolo. O aprendizado de máquina é aprender a fazer o bolo segundo a receita. O aprendizado profundo é você criar novas receitas de bolo com ingredientes diferentes. E a IA generativa é inventar novos tipos de bolo. Beleza, gente? Vocês nunca mais vão esquecer do bolo, tá? Só que esses tipos de IA utilizam formas de aprendizado, tá? E essas formas de aprendizado são 3: a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada e a aprendizagem por esforço. Em geralzão mesmo, esses 3 modelos, eles são muito utilizados nessa daqui, tá? E assim, não é porque é antigo, é porque não é novo, não tem nada a ver com isso. Mas a maioria das pesquisas da nossa área de enfermagem utilizam esse método. Por quê? Porque, em geral, nós utilizamos os dados que nós coletamos, os dados que nós observamos, que nós ouvimos, e vamos fazendo com que o algoritmo aprenda dessa forma. Por exemplo, na aprendizagem supervisionada, a inteligência artificial, ela aprende com exemplos. Ou seja, você, enfermeiro, fornece à inteligência dados rotulados. Por exemplo, como o prontuário do paciente. Você coloca as informações da imagem de raio-x, os resultados dos exames laboratoriais, e você começa, a partir dessas informações, a criar, lembra das regras, das estruturas, para gerar classificação ou diagnóstico correto. Essa inteligência vai analisar essas informações que você colocou, vai identificar quais são as regras. Por exemplo, paciente com raio-x desse jeito, resultados de exames dessa forma, paciente vai ter diagnósticos X. Então, você está dizendo o que ela vai aprender e ela vai aprendendo, vai começar a identificar os padrões. Isso é muito utilizado, por exemplo, para exames de diagnóstico de câncer de mama, por exemplo. A IA lê uma série de imagens e, a partir de uma imagem que ela não vê padrão, ela já apita o sinalzinho. Olha, essa imagem aqui pode vir a ser um nódulo, pode ser um câncer, entende? Então, é a partir dessas informações que nós geramos que a imagem dessa forma não é câncer e dessa forma é câncer. Quando você vê essa imagem dessa forma, minha querida inteligência, você avise para mim que é esse o diagnóstico que eu quero, tá bom? Aprendizagem não supervisionada. A IA vai receber os dados rotulados, ela vai encontrar, ela mesma, sozinha, vai encontrar os padrões, ou seja, subo nessa inteligência artificial várias informações sobre a saúde da mulher e ela sozinha vai agrupando, tá? E aí, a partir disso, ela começa a identificar anomalias, ela vai, poxa, desse padrão todo, essas aqui foram as que mais saíram do padrão, e esse fora do padrão, ela também vai entregar. Também muito utilizada na questão da predição, né, na prevenção de doenças. Então, se eu tenho um número muito grande de pacientes que foram, nos exames de sangue, eles apresentaram COVID, e se eu tenho 100 pacientes nesses exames estão com COVID e o resto não, ela vai me entregar que esses 30 aqui tiveram uma coisa bem diferente. E a gente tem a aprendizagem por reforço, que a IA ela aprende por meio da tentativa ou erro, né? Então, ela vai recebendo recompensas pela penalidade. De uma forma bem analógica para passar para frente, a supervisionada é quando você tem o seu filho
e você vai ensinando para ele, você mostra aqui para aquela imagem para sua filha. Filha, essa imagem aqui é um cachorro, ele faz au au. Essa imagem aqui é um gatinho, ele faz miau. Essa imagem aqui é o passarinho, ele faz piu-piu. E deixo passar. Então, toda vida e se a minha filha vê um cachorro na rua, ela vai olhar e vai dizer o quê? Au, au. Se ela vê um gato, ela vai dizer miau. Por que que ela vai dizer? Porque foi a partir do que eu ensinei para ela, através das imagens, condicionando que toda vida que ela vê um cachorro, vai fazer au, au, gatinho, miau. Beleza? Uma aprendizagem não supervisionada. Eu tenho uma caixa de bolas e eu jogo as bolas todas no chão. E peço para minha filha, filha, recolhe as bolinhas, guarda as bolinhas. Só que a Valentina vai fazer o seguinte, ela por ela mesma vai botar as bolas azuis na caixa azul, as bolas amarelas na caixa amarela e as bolas vermelhas na caixa vermelha. Só que ela botou a bola branca na bola vermelha. Eu só faço avisar para ela, filha, a bola branca não é na vermelha. Ela vai lá e corrige, tá bom? E a aprendizagem por reforço é igual a você ensinar o seu cachorro a sentar. Como é que você ensina o seu cachorro a sentar? Dando recompensa, o petisco. Então, ele vai encontrar várias formas, ele vai pegar a bolinha, ele vai te agradar, ele vai tentar, vai fazer várias tentativas para ganhar petisco. Mas ele vai entender que ele só vai ganhar petisco quando ele sentar. Ele sentou, você vai lá e dá o petisco. Aprendizagem por reforço. Beleza? E vocês conseguiram entender, gente, os modelos de aprendizagem? Sim, sim, ficou bem claro, professora. Certeza, né? Dúvidas? Não. Tudo certo, professora? Não. Ok, Por enquanto, não. vamos seguir. Bom, e na prática? Na prática, hoje, nós já temos a inteligência artificial auxiliando muitas enfermeiras dentro do contexto de teleenfermagem, seja de forma autônoma ou mesmo na teleenfermagem gestada por instituições de saúde, que simplifica as tarefas administrativas e melhora na gestão da paciente. Então, por exemplo, eu sou uma paciente crônica, então a gestão da minha doença crônica eu faço por teleenfermagem, né? Eu tenho uma enfermeira para chamar de minha e ela me ajuda. Eu passei mês passado, passei por uma alteração muito grande, por uma questão de mudança de medicação, então ela conseguiu acompanhar as minhas, tanto é que ela me ligou, falou, Letícia, tá tudo bem? Eu vi aqui no aplicativo que a sua glicemia está bem alterada, aconteceu alguma coisa, e eu falei, nossa, nem eu percebi, né? E ela foi acionada na mesma hora, não teve essa diferença, né? Mas hoje nós moramos no país continental, sabemos das diferenças econômicas e sociais, eu tenho esse privilégio de conseguir esse acesso a esse sistema de saúde, a essa profissional, ao aplicativo. Então, assim, acontece? É real? É para todos? Ainda não, né? Então, isso precisa ser simplificado, né? Então, a gente consegue ter os atendimentos e consegue ter essas informações dos pacientes de uma forma mais real, ao vivo, e tomar aí uma decisão na mesma hora. Tanto é que quando ela falou comigo, eu estava na rua, então, assim, eu não estava sentindo nada, mas estava alterado, né? E eu poderia vir a sentir alguma coisa. Então, ela já fez a gestão, a prevenção aí da minha diabetes. A gente está utilizando muito, como a gente vai falar para isso, na pesquisa. Então, esse aqui é a Sora, que é um dos melhores, do ChatGPT, e ela faz vídeos incríveis. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que virou viral, que era tão real, que mexeu todo o grupo hollywoodiano da vida, né? Todo mundo ficou, meu Deus, né? E entre outros contextos que a gente vai aprender agora, como é que auxilia nessa parte aqui. Como eu já falei também, auxilia muito no diagnóstico de apoio à decisão. Então, hoje, antigamente, nós tínhamos 5 profissionais médicos ali para avaliar, dar diagnóstico a partir de exames de imagem. Hoje, a gente tem um médico, 2 médicos, pelo menos na instituição de saúde aqui, esses médicos foram substituídos por inteligência artificial. Então, aquela pergunta lá do início, vamos ser substituídos? Né? Então, enfim, nessa parte médica,
de analisar diagnósticos, de laboratórios, a inteligência está dando esse auxílio de forma muito importante. Os chatbots, que aqui em Fortaleza, dentro da universidade, a gente tem uma série de pesquisas das nossas alunas desenvolvendo chatbots, aplicando dentro da comunidade, impactando. O chatbot que eu estou falando não é esse aqui, esse chatbot que eu estou mostrando para vocês é a Sara, que é o chatbot da OMS. E para quem gosta de trabalhar, vocês são da saúde coletiva, a Sara, a gente utilizou ela para uma dinâmica dentro de uma instituição da atenção primária. Então, vocês coloquem aí, Sara, OMS, ela começa a falar com você em inglês, mas você só diz, oi, Sara, ela já começa a falar com você em português, né? Então, eu falei, olha, eu tenho uma doença crônica, eu tenho diabetes, e será que você poderia me ajudar com algumas dicas? Então, ela vai dar dica. É uma forma de interagir, uma forma mais dinâmica, é uma novidade, é uma tecnologia que está todo mundo falando, então foi um sucesso lá na atenção primária, numa atividade de educação e saúde que a gente realizou. E também, por que ela é interessante? Porque ela é da OMS. Então, a IA é uma IA generativa e ela utiliza as informações que vêm da OMS, né? Então, que vem de pesquisa, informações de dados. Então, é algo importante. E é onde também eu uso aqui do lado, no questão de treinamento e educação para os profissionais de enfermagem, que eu utilizo através da simulação em realidade virtual. Eu faço esse mix com inteligência artificial, em que a gente consegue avaliar a forma de aprendizado do aluno, onde ele está errando, onde ele está acertando, dando feedback, e é bem legal. Esse aqui foi uma inteligência muito utilizada durante a pandemia, que foi o Yakov-BR. Como o meu tempo está um pouquinho apertado e mais importante é mostrar a prática, eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem um pouquinho sobre ele. Mas ele foi muito importante porque ele fez o quê? Uma análise preditiva. Ou seja, ele gerou informações para a tomada de decisão dos gestores, e onde, com essas decisões, eles conseguiam medir o número de pacientes com Covid e não acontecia mais a superlotação dos hospitais. Com todas essas informações que vocês podem ver aqui, o hemograma, sinais vitais, anamnese, enfim, foi uma inteligência que salvou a vida de muitas pessoas. Esse é o MedPalm, que é uma das muito interessantes para a área da saúde. O MedPalm, ele não é para todo mundo, tá? Ele está sendo agora também construído para a enfermagem. Então, ele é uma inteligência de auxílio no diagnóstico. Então, você coloca ali a questão clínica, né? E o MedPalm vai discutir com você, depois que você fez a anamnese, que você verificou sinais vitais, que você avaliou o paciente, que você fez tudo isso e você jogou tudo aqui, essas informações, no prontuário do MedPalm, ele vai discutir com vocês os possíveis diagnósticos e tomadas de decisão. Para quem está começando agora e só quer passar de pirona, é muito importante para poder tomar uma decisão, né, mais assertiva em relação aos profissionais. E também, se você estiver alone in the dark no seu, que pode acontecer também para as enfermeiras, é uma forma de apoio na tomada de decisão. Ele vai dizer o que precisa ser feito? Você vai acreditar 100% nele? Não. Você vai utilizar com critério e o seu conhecimento pessoal de vivência, de experiência, de troca. Ligue para a sua amiga, mande um WhatsApp, discuta também com outras pessoas, mas ele está vindo aqui para dar apoio. Nenhuma tecnologia nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, que gera informação, ela está 100% certa. Lembra das alucinações de IA? Mesmo o MedPalm pode alucinar. Eu não tenho 100% de certeza de dizer que ele vai sair 100% certo. A gente precisa ter critério, a gente precisa ter bom senso nas escolhas. Então, aqui nesse sentido, tudo que eu estou falando aqui para vocês, vamos utilizar, é massa, é show. Mas a gente precisa saber ir lá, garantir se está certo, né? E não é 100% verdade, tá? Toda inteligência, toda vez que eu recebo um trabalho que ele é feito no ChatGPT, eu sei que é do ChatGPT. Porque a voz textual que o ChatGPT tem, ela é praticamente igual. Porque as pessoas não sabem fazer perguntas para ele. Então, ele responde de uma maneira que é muito igual. E você também sabe que aquela pessoa não tem cognição para aquilo, né? Então, assim, outros pontos também que a inteligência estão sendo utilizadas. No controle da sepse, muito trabalho legal sobre isso.
no apoio para a doação de órgãos, que é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, que eu estou à frente junto com outro aluno meu residente. E também nos cuidados paliativos, nós estamos também utilizando essas duas aqui, apoio para doação e os cuidados é algo que a gente está tentando desenvolver aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. E agora, ponto. Acabei de falar para vocês do cuidado, né, dos critérios e da proteção de dados. Então, tudo que a gente vai utilizar, se vai utilizar dados sensíveis do paciente, se você vai fazer lá o algoritmo sobre o cuidado da saúde da mulher no uso de anticoncepcionais, você está utilizando dados de outra pessoa. E aí, como a pesquisa, você tem aí... Eita, me falhou agora. O termo de consentimento, né, das informações pelo comitê, mas também, quando ele se transforma em algo digital, nós precisamos criar e saber da proteção de dados, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Então, isso precisa estar alinhado tanto na pesquisa como também em algo que vai para o digital. Então, os cuidados é você ter ética no que você está fazendo, ética de se questionar se essas informações que você vai colocar, que você vai distribuir para outras pessoas, elas estão corretas, é o mínimo que você tem que fazer, né? E os cuidados mesmos, como eu falei para vocês, até no cookie que você aceita, que você fique paciente para ler aquela notícia, leia um pouquinho o que é que essas pessoas vão pegar de vocês, elas vão pegar suas informações muitas vezes para fazer marketing, a maioria dos sites é isso. Mas alguns não, alguns pegam, alguns sites não deixam você alterar a opção de desmarcar, então nesses sites, assim, por exemplo, às vezes tem uns que eu nem entro, não vejo aquela coisa, minhas besteiras, né? O que ele quer? O meu e-mail? Vai fazer o quê com isso, né? Então, assim, eu me questiono, porque nós vamos criando um avatar no digital. E isso é tão real que eu tenho um amigo que ele faz kitesurf. O seguro dele, ele entrou na plataforma para pedir um seguro de vida, o seguro dele deu super alto e ele foi questionar por quê. E disseram que ele fazia kitesurf. E ele descobriu, como que vocês descobriram que eu faço kitesurf? Eu nem coloquei essa informação. Aí eles falaram, nós descobrimos porque vimos nas suas redes sociais e na sua forma de interagir que você frequenta espaços de kitesurf. Nós não é para colocar medo, mas a forma como nós nos comportamos no digital pode influenciar no empréstimo bancário, no seguro de vida. Então, cuidado com o que você está aceitando e permitindo que os sites, as plataformas, as redes sociais saibam sobre você, tá? E agora, a gente vai chegar para a parte prática. Prometo, agora vai. Tudo bem, gente, até aqui? Sim, tudo bem. É hora de vocês pegarem o caderno, a caneta. Adianta bater foto? Adianta, podem bater, mas assim, vai tudo estar muito aqui no que eu vou falar. Como é que a gente interage com a inteligência artificial? Com comandos. Quando você abre ali o ChatGPT ou a Gemini, o que for que você for abrir, você vai dizer o que você quer. Isso é o prompt, é a forma como você interage. O prompt é o comando, é a instrução. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: vocês criam a persona para falar com a inteligência artificial? Sim ou não? Acredito que não. Acredito que não. Não, também. Não também. Então vocês perguntam assim: o que é realidade virtual? Ganhei o que é realidade virtual, não é isso? Sim, eu pergunto o que vem na minha cabeça, sabe? Tipo, o que me dá na ideia, eu vou lá e solto. Show. Mas aí é que nem você falou, ele fica bem genérico, fica uma coisa bem copiada, assim, bem... como você disse, às vezes se você, no caso de professores, se conhece o aluno, ele percebe que o aluno não tem aquele intelectual para estar escrevendo aquilo. Uhum. Então, às vezes a gente faz aquela sacanagem de pegar e mudar tudo, entendeu? Igor, que me perdoe aí. Pegando no flagra aqui, hein? Verdades estão sendo ditas hoje. Aí você pega o texto, joga no próprio chat GPT e coloca assim, favor colocar esse texto na forma humanizada. Aí você vai lá e cola lá.
Ele vai lá Favor e já- reescrever. Essas coisas não era pro Igor descobrir. Pois é, agora Muita vai gente todo cara de mundo. pau. Concordo, ele é vingativo, hein? Quero ver vocês que vai ter Gente. METEP agora no segundo semestre, hein? Mas agora Não, o é segredo metade. acabou. O segredo vai de acabar. Bom, guarda isso aqui. A gente precisa criar o prompt. E eu vou ensinar para vocês algumas dicas de como criar prompts. Eu vou ensinar, mas Ticiane não gosta de, por exemplo, aqueles sites 35 prompts prontos para você utilizar. Por que eu não gosto? Eu compro, o Igor compra, a minha coordenadora compra, vocês compram. Todo mundo vai comprar um comando. E aí você vai colocar um comando, eu também. Todo mundo vai colocar o mesmo comando. Lembra que eu falei para vocês que a IA, ela aprende com a forma como a gente interage? Se todo mundo interagir com o mesmo comando, ela vai responder para todo mundo a mesma coisa. E vai acontecer o que aconteceu. Em um evento do Conselho de Enfermagem, 2 pessoas específicas estavam com o discurso totalmente igual. Totalmente igual. Assim, um mico da vida, né? Então, acontece, e se você não tiver cuidado, ela vai praticamente. E são pessoas diferentes. E acreditem, são pessoas diferentes, fizeram coisas diferentes, mas assim, saiu muito parecido. A forma de agradecer, a forma de iniciar, a forma de dialogar. E eu ficava olhando assim, as pessoas também se olhando, porque a gente que trabalha um pouquinho mais com inteligência, a gente sabe logo que é aquilo ali, né? Então, assim, não é porque a pessoa não tenha inteligência ou cognição para isso, mas é porque a fala, a maneira, né? E vai ficar todo mundo igual. Então, não é isso que a gente quer. A própria OpenAI, a própria Gemini, entre outras plataformas, elas não indicam, certo? Não sou eu que estou falando isso, vocês podem entrar lá no chatzinho, no site da OpenAI, ela não indica que você compre comandos prontos, exatamente para você não viciar a IA nas mesmas respostas, tá? Então, esse é um ponto para chamar a atenção. Quanto mais você especificar o que você quer, melhor. Então, você precisa escrever instruções muito claras. Você precisa adotar uma persona e fornecer exemplos, por exemplo. Então, só aqui no Gogol. Oi, diz para mim o que é inteligência artificial. Ela vai dizer desse tanto. Agora, se eu perguntar dessa forma, você é uma professora do mestrado de Tecnologia e Inovação com mais de 6 anos de experiência no empreendedorismo em realidade virtual. Traga exemplos de uso da realidade virtual para uma aula de alunos do 8º semestre de enfermagem. Isso é uma outra coisa. É uma outra... Ele vai me entregar o que eu quero, com uma voz de especialista, com fontes mais especializadas, porque eu estou dizendo que papel ela deve ter, de uma professora com mestrado, professora do mestrado, com experiência. Vocês estão entendendo? Vocês têm que construir a persona e dizer quem ela vai ser, para ela fornecer as informações de lugares cada vez mais confiáveis. O que a gente vai fazer agora, eu vou fazer na Gemini e vou fazer no Studio AI. Mas vocês podem utilizar em qualquer plataforma. O comando base é o mesmo. Acabei de falar para não usar, né? Mas vocês vão usar nos contextos de vocês. Eu vou fazer no meu contexto e vocês vão construir no contexto de vocês com o que vocês querem. Eu vou mostrar como eu faço e a partir disso serve de base para que vocês possam fazer em qualquer outra plataforma. Por que eu uso essas? Porque eu gosto da linguagem que ela traz, da forma que ela traz e das fontes, que para mim são mais seguras, né? Então, por isso, é uma escolha pessoal minha e de comparação. Uso o GPT também, mas gosto mais dessas outras que eu vou trazer. E agora, a gente vem para a pequena prática. A pequena prática, essa aqui é a Gemini, tá? Essa é a carinha dela. Aqui eu uso essa daqui, mas ela tem outras, né? A tradicional.
mas eu uso essa porque eu utilizo a Gemini paga, tá bom? A outra plataforma que a gente vai utilizar é o Google AI Studio. Então, ele também é uma plataforma paga, mas também não é também um valor absurdo. E aqui a gente consegue buscar, eu estou usando a própria Gemini, só que a superior à que eu tenho, né? Na verdade, ele já até aumentou aqui, ó. Ele já está na Flash, e se eu quiser usar a Pro, eu posso usar. Por quê que ele tem essas coisas diferentes aqui, gente? Porque essa inteligência, ela está o tempo todo mudando. Ela não está finalizada, ela vai estar sempre se renovando o tempo inteiro. Então, todo dia surge uma coisa diferente. Esse aqui, por exemplo, vou logo já falar para vocês. Você está montando uma pesquisa, você já coloca aqui, ó. Você já vai dizer pesquisa. É o seu comando. E tudo que você fizer aqui dentro vai ser baseado nas informações que você vai colocar. Tá? Então não vai precisar abrir várias pesquisas, não. Ele vai juntando as informações que você vai subir aqui agora. E se você voltar daqui a 2 semanas precisando de mais, nesse contexto aqui que você está criando, você vai fazer aqui dentro. Vocês vão já entender o que é que eu estou falando, tá? Vamos lá. Eu criei esse doczinho, depois eu posso estar mandando para vocês sem problema nenhum, tá? Para poder ajudar a gente aqui na dinâmica da aula, e eu sei que a gente vai estourar o tempo, tá, galera? Prometo que vai ser rápido, mas eu vou ultrapassar uns 20 minutos a mais aí, segura aí. Então, vamos lá. Primeira parte, criando a persona. Como eu falei para você, eu sempre gosto de dar um oi, tá? Eu tô falando com inteligência? Tô, mas eu gosto de dar um oi, tá bom? E aí, eu vou aqui. Fale sobre realidade virtual em enfermagem. Isso é o jeito que vocês perguntam, não é isso? Sim. Ela vai fazer aqui. A realidade para estudantes e profissionais. Vocês estão vendo que ela está me dando de uma forma muito ampla, né? O que é o treinamento, pipipipopopó, exemplos de uso no Brasil. Ah, e quero deixar só uma coisa. A minha inteligência aqui, a minha Gemini, como eu falo muito desses assuntos, ela se condiciona a me dar algumas respostas muito pouco, bem melhores, sabe? Então, ela acaba sendo bem mais específica, ela não é tão... ela não é tão... Ela não é tão concisa. Ela acaba tendo uma liberdade a mais porque eu ajustei ela dessa forma. Só que eu coloco aqui, ó. Como eu vou colocar agora? Você é uma pesquisadora científica, especialista em tecnologia, inovação e enfermagem, com 6 anos de experiência em realidade virtual. Traga não. Fale sobre realidade virtual para alunos do 3º ao 8º semestre de enfermagem. Vamos ver o que ela vai trazer. Falando mais no tom que eu falo, né? Como pesquisadora entusiasta da área, acompanhando, fala da frase mais específica, coloca tudo, como aproveitar ao máximo, o futuro, fala do futuro, sem eu ter pedido do futuro, mas ela sabe que eu gosto de trazer do futuro, e agora eu vou colocar aqui. Agora, fale como especialista. Toda vida que você pedir isso para ela, ela vai aprofundar muito mais, tá? Ó, aí agora você vai ver que são outras coisas que ele vai trazer. Vai falar do cenário, do feedback, na comunicação terapêutica, da tomada de decisão, do trabalho de equipe, da redução de ansiedade, totalmente diferente do que ele trouxe para aqui para cima. Vocês estão notando a diferença? Então, quanto mais específico, e eu peço para ser especialista, eu peço para trabalhar de forma, você é uma doutora em enfermagem, então, assim,
ele vai sempre trazendo a maneira mais especializada, né? Então, ele tem a forma simples de você pedir e tem a forma como especialista. Você decide o que você vai querer colocar, tá bom? Vocês entenderam aqui bonitinho? Sim, sim. Né? Sim. Você diz, só, você é aluno do tal semestre, você é aluno do tal semestre, quero realizar uma pesquisa sobre tal coisa, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Toda vida que, às vezes, eu pego, não sei se já começam na pesquisa ou já começaram, mas, assim, eu sempre gosto de criar metas de planejamento para a escrita. E eu vejo que os meus alunos têm muita dificuldade para isso. E aí eu sempre gosto de utilizar as metas SMART. O que a gente vai ver? O que é as metas SMART? Eu vou criar aqui um comando que é, por exemplo, estou organizando um artigo científico, sugira um cronograma de atividades utilizando metas SMART para a execução da seguinte atividade: leitura do artigo, introdução e objetivo em 7 dias. Então, vamos tentar aqui ver se ela entende esse meu comando. Pode ser que ela não entenda. Tá vendo? Nem toda IA é perfeita. Eu acho que ela não analisou bem. Eu vou colocar só um. Para vocês verem, nem tudo é perfeito. Deixa eu atualizar. Ela não vai me dar também, gente. Ela tá difícil hoje. Vamos fazer tudo na... Ó, não conseguiu. Mas eu tinha uma... Não, era essa. Deixa eu ver aqui. Enfim, eu vou jogar pra cá. Deixa eu ver se ele consegue. Vocês estão vendo? Essa tecnologia, ela demora mais para resolver. O modal dela, né? Ela vai... Esse Google AI Studio, ela vai entregar um negócio muito mais profundo. Nada, ele não entrega nada superficial. Absolutamente nada. Então, aqui, por que eu amo esse cara? Porque eu não consigo viver sem ele. Porque ele entrega tudo com profundidade. Então, se vocês estão pedindo... Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Eu falei, estou organizando um artigo científico, um cronograma de atividade com metas SMART para execução das seguintes atividades. Leitura de artigo, introdução objetiva em 7 dias. Ele cria o cronograma, objetivo, finalizar a introdução e objetivos do artigo com base nos artigos relevantes. Tempo, 7 dias. Atividade, do dia 1 ao 2. Leitura de artigos, definição do problema. 25% da meta. Aí ele coloca, meta SMART, lê 5 artigos científicos para o tema do artigo até o 2º dia. Ferramentas, utiliza o gerenciador. Subtarefas, ele vai colocando e te ajudando a criar a tua meta para desenvolver o teu artigo. Aí ele coloca do dia 3. Isso te ajuda a, meu Deus, eu tenho que escrever um artigo para o CBCenf, eu tenho que escrever um artigo para um evento. Isso te ajuda a organizar. E aí você pega essas tarefas que ele te ajudou a colocar aqui, se faz sentido para você. Se faz sentido para o seu tempo, se faz sentido para o que você quer fazer, aí você edita, sabe? Mas o que eu quero mostrar aqui é a sugestão que ele dá da criação do cronograma. A Gemini hoje, ela não tá muito legal. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas,
eu acho que eu tenho esse exemplo aqui, que vocês podem ver. Eu queria mostrar muito para vocês, acho que está aqui. Pronto, ó. Eu coloquei. Estou organizando um artigo científico, sugiro o cronograma da atividade utilizado da seguinte atividade: escrita da introdução em 7 dias. E aí, na Gemini, ele cria o artigo científico com a meta SMART específico, conclui a escrita da introdução, mensurável, a introdução deve ter de 500 a 750 palavras, alcançável, a meta é viável, considerando o prazo de 7 dias, relevante, e aí ele já cria a planilha. E aí você só clica aqui, ó, e exporta a planilha. Ele vai criar a planilha para você aqui. E você, quando for abrir em planilhas, você vai ter, vai visualizar, né? Ó, aqui a sua meta diária para realizar as atividades de organização do seu artigo. Então, aqui, revisão da literatura, lista com 10 referências, elaboração da introdução, esboço da introdução, redação da primeira versão da introdução, isso tudo dias. E foi ele que produziu aqui, bonitinho, para exportar, né, as informações. E aqui ele coloca, ó, esse cronograma é flexível, de acordo com suas necessidades, ela ainda é super humana, te dizendo que você pode fazer isso no seu tempo, no seu ritmo, enfim. Deu para vocês entenderem um pouquinho dessa parte aqui das metas SMART, de organização, de escrita? Sim. Ô, Ticiane, deixa eu tirar uma dúvida. Eu vejo, assim, às vezes a gente está passando no Instagram ou até no TikTok, a gente vê o pessoal falando muito de inteligência artificial e eles comentam sobre a questão dos referenciais, né? Eu já vi vídeos, né, de pessoas falando assim, não confie nas referências que o ChatGPT, o Gemini, eles trazem. Uhum. É assim, eu sou muito assim, eu uso essa ferramenta, mas em conteúdos que eu já sei. Eu tenho o costume de usar com conteúdos que eu já sei, até para a questão de aprimorar e algumas situações. Então, assim, eu não confio totalmente porque eu tenho medo, né, de estar usando um conteúdo que não está correto. Então, assim, tem alguma dessas ferramentas que a gente pode confiar no referencial que a gente traz, que a gente pede, por exemplo? Tem, eu vou mostrar. Eu vou mostrar duas para vocês. Vou fazer ela agora. Uhum. Para poder fazer ela agora, eu vou falar aqui. Eu vou só fazer esse começo. Você não sabe nem por onde é que você começa a pesquisar. Uhum. Então, eu vou logo fazer tudo aqui, tá, gente? Sugiro para o desenvolvimento de um artigo científico sobre realidade virtual na enfermagem. E aí, eu tô aqui zerada na criatividade. Não sei por onde é que eu começo. E aí, ela vai aqui me gerar vários temas. Produzir aqui um artigo, eu preciso entregar, tô com muita pressa. E aqui o estúdio, uma dessas opções eu vou escolher, tá? E aqui você pode ver que ele está colocando a questão do interesse pessoal, bonitinho, papapá. O tema que eu vou escolher, eu vou jogar o que eu já estava utilizando aqui, tá? Eu vou usar esse tema aqui. E aí, eu vou colocar aqui, sugira para recorte do objeto da pesquisa do segundo tema. Eu vou fazer bem bonitinho com vocês, para poder vocês entenderem o sentido e a gente chegar até na pesquisa dos artigos. A gente vai fazer isso. Então, eu vou usar esse tema, volto para cá, jogo aqui o tema. Então, o que é que eu estou pedindo? O recorte de objeto da minha pesquisa. Então, ele vai colocar aqui. Então, ele colocou o tema amplo, o recorte sugerido é eficácia da realidade virtual imersiva na redução da dor e na ansiedade durante curativos em pacientes pediátricos com queimaduras. Aí ele já vai colocando a justificativa, a pergunta de pesquisa, né? E os possíveis desdobramentos da minha pesquisa, as considerações éticas e o impacto potencial. Beleza, gostei da ideia dele. E agora, bom, ele já colocou a questão norteadora, né? E
Eu coloquei aqui, eu separei 5 artigos que eu pesquisei. Mas o que é que eu uso? Eu uso o Elicit. O Elicit, ele é uma inteligência artificial de artigos científicos. Por que eu estou utilizando a Elicit? Porque eu estou ainda no início da minha pesquisa. Eu quero só ter uma base. É como o Igor falou, eu tenho uma noção. Mas eu quero dar um start em alguma coisa. Então, eu coloco aqui, realidade, aqui, qual foi a temática que ele escolheu para mim? Foi a eficácia da realidade virtual imersiva na redução da dor. Vou copiar lá e eu coloco aqui no Elicit. Eficácia da realidade virtual imersiva na redução da dor e ansiedade durante curativos em pacientes pediátricos com queimaduras. E eu coloco aqui para o Elicit me gerar artigos, tá? Em geral, ele é em inglês, tá? Ele está traduzido aqui para mim no automático. Então, ele vai me dar uma série de artigos aqui, e aí eu posso fazer meu filtro, né? Então, aqui não é de qualquer ano, eu quero pelo menos de 2021. Eu salvo aqui, e aí ele vai fazer um filtro maior. Eu estou fazendo de uma maneira mais prática aqui, e aí ele coloca começar os artigos, ó. E aí eu não vou ter tempo de ler, mas aí eu quero ver um pouquinho. E aí eu venho aqui no Semantic, que também é outra inteligência artificial excelente, e aí eu consigo ver aqui muito por cima o artigo, né? E aí, o que que eu faço? Ou eu entro aqui, mas como eu não estou com tempo, eu vou aqui, eu vou só tirar aqui do português, eu vou aqui em citar, vou copiar isso aqui dele e vou guardar aqui para começar a fazer a comparação para ver se eu vou colocar esse artigo ou não na minha pesquisa, tá? Que é isso que eu faço. E aí eu vou escolhendo no Elicit, volto de novo no Elicit, ó, esse aqui está cumprindo o que eu quero, 2023, fala da realidade de queimaduras. Então, eu quero pegar esses 3 exemplos para poder a gente ver aqui. Vamos ver esse Marx aqui. É o que eu quero, ó, pacientes pediátricos. Vou aqui no Semantic de novo. Vejo aqui, posso olhar, posso clicar aqui onde é que ele foi publicado, já faço essa análise aqui, né? Ele está aqui nessa acervo saúde, aqui eu consigo ver onde é que ele está, bem bonitinho. Então, beleza. Mas aí, como eu não quero me aprofundar, porque eu estou com pressa, né? Eu volto aqui no Semantic, clico aqui nele só para poder, eu gosto de pegar nessa versão. Vou pegar só 2 artigos aqui. Deixa eu ver, ele tá vindo traduzido, não é isso que eu quero. O ruim dessa tradução automática é que ele traduz... Vai estar em português mesmo. Enfim. Eu vou utilizar esses 2, tá? E aí, o que é que eu faço quando eu pego através do Elicit? Se esses artigos se adequam ao que eu quero, eu coloco a pergunta. Eu pego aqui, como eu botei os 2 artigos, analise nesses pontos, em que ano ele foi publicado, qual é o tamanho da amostra, qual a metodologia do estudo, qual a questão-chave e quais foram as principais conclusões do estudo. Aí eu jogo lá. Se você baixar em PDF e você subir aqui também o artigo, é válido também, tá? Ela também fala da mesma forma. E aí, você está vendo que ela vai analisar cada artigo, ela coloca aqui, ó, vamos analisar cada artigo separadamente. Artigo 1, o ano da publicação, aí coloca o tamanho da amostra, a metodologia, a questão-chave do estudo, as principais. Artigo 2. Beleza, é isso que eu queria. Ele não me respondeu? Show. Agora, o que é que eu quero? Agora, eu vou botar agora... eu também gosto de colocar isso. Agora, faça a referência bibliográfica desses artigos para a BNT. Só para se especificar.
Aí ele vai colocar, já vai colocar a referência aqui na norma BNT. Ficar? Lógico que sim. Então, tô botando aqui como se você estivesse naquela pressa gigante de desenvolver. Mas você vê aqui, você colocou aqui os artigos que você queria, que você teve interesse, e pediu para ele analisar, porque eu queria saber o tamanho da amostra e etc. Mas se eu quiser uma coisa muito mais específica, eu posso colocar: atue como pesquisador e faça análise das metodologias científicas dos 2 artigos. Quero me aprofundar mais. Venho aqui, me aprofundo mais. Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo isso no mesmo comando, né? Isso, e a gente precisa trabalhar em cima dos comandos que eu dei, que ele está lendo dos artigos, né? Que eu coloquei. E aí, ele vai colocar e vai fazer a metodologia de cada artigo, me dizendo as vantagens, as limitações e fazendo análise crítica. O banco de dados, todas as informações em relação à metodologia. Isso ajuda demais se a gente tiver um número muito grande de artigos e começa a querer ler. Assim, tem gente que baixa 200 artigos para ler. Às vezes, você precisa só fazer o filtro e coloca aqui todos os artigos. Você pode botar os 200 aqui e ele vai fazer essa análise um por um. E aí você vai entender o que serve para você e o que não serve. Mas isso tem que vir de uma base. Eu utilizo a Elicit porque para mim é mais fácil, mas pode vir das bases tradicionais. Você quer subir todos os documentos, os PDFs? Tá aqui, ó. É só subir. Só adicionar. Você faz o upload de todos os PDFs, dos 200 PDFs de artigo, pode subir e você precisa só dar os comandos que você precisa. Aí eu ainda posso colocar aqui, ó. Você é uma pesquisadora, especialista em tecnologia, inovação e enfermagem. Só que aqui eu vou colocar um outro tema. Vou botar o mesmo tema, só para ver o que é que ele diz. E vocês estão vendo o que é que eu estou pedindo, né? Baseado nos artigos, faça uma sugestão de metodologia científica para iniciar uma pesquisa. E aí, a partir dessa informação que eu estou me botando como a minha persona, né? Falando da minha experiência, do que eu quero fazer, da onde eu trabalho, né? Ele faz uma sugestão, colocando a população, a intervenção, os desfechos primários, secundários, tamanho da amostra, a partir se vai ter segmento, análise estatística, aspectos éticos e considerações adicionais. Mas se você quiser também com mais profundidade, você pode pedir para ele ajudar a definir um acrônimo PICO do protocolo Cochrane com a seguinte questão de pesquisa que você tiver na sua pesquisa norteadora. Então, assim, tudo que você tiver de dinâmica dentro da sua pesquisa, é possível você fazer aqui dentro, mas você precisa, ó, você vê que ele ainda está escrevendo. E para você ver como o AI Studio, ele tem uma dinâmica mais profunda, de mais detalhe, de mais informação, de uma coisa mais profissional. Então, aqui, como diz a outra, a chance de dar errado é bem mínima, mas você precisa conferir, você precisa ter a crítica de olhar, é isso que eu quero? É isso que eu não quero? Faz sentido a pesquisa ser desse modelo ou não? E quanto mais você especificar, mais detalhes você vai trazer. Você pode subir aqui trecho de livros, você pode pedir para a inteligência se basear no autor tal, e trazer uma referência. Então, assim, tudo você pode pedir para ele fazer, você dando os comandos certos e fazendo as conexões. Acho que te ajudei alguma coisa, Igor? Não sei. Não, ajudou sim. É que assim, eu ficava na dúvida, né? Porque a gente, por exemplo, eu pedia, né? Fazia os comandos lá, e eu achava que estava correto, né? Quando eu fazia as correções em relação à BNT, por exemplo, estava correto. Daí, quando a gente acaba vendo alguns, né, influencers aí, ou que seja aquelas mensagens automáticas lá de Instagram e TikTok, daí a gente vê, ué, mas
se tá dando certo para mim, porque tem alguma coisa errada. Então, eu acabava que me colocava em dúvida, né? Daí eu até fiquei, ainda falei, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela em momento oportuno vai ser sobre a questão de referência, que assim, sempre foi uma coisa que eu sempre achei muito difícil, né, referenciar, né, por conta da questão de ordem e tal. Hoje é mais tranquilo, né? Hoje a gente já está trabalhando muito com referência, mas sempre para mim foi uma dificuldade que eu tive. Então, mais ou É, menos para você entender. a Gemini, ela ainda erra, tá? Uhum. Ela ainda dá ela ainda dá uns erros, mas eu não aqui nesse aqui eu não consegui ainda, não nesses, eu estou trabalhando com ele já tem uns 7 meses. Eu não consegui identificar algum momento que ele errou assim na formação, no processo. Ele é muito assertivo, porque ele responde com mais calma, é quase uma pessoa, como se estivesse falando com uma pessoa. Ele está sempre falando com mais calma, de uma certa forma, ele tem mais sensibilidade na resposta. A Gemini é como se tivesse. A Gemini é concorrente do chat GPT, né? Então ela responde nessa mesma linguagem, ela responde nessa mesma velocidade. E para vocês verem, hoje, por exemplo, ela não estava muito bem. Ela não conseguiu responder alguns comandos, ela não conseguiu ver o que eu pedi aqui, mas o outro não falhou. Esses comandos que eu dei, vocês também podem fazer no chat GPT, sem problema nenhum, em qualquer outra, né? Em qualquer outra plataforma. O que é que eu ressalvo aqui? Você precisa saber o que você quer perguntar, né? Então, quando você já sai com uma pesquisa mais ou menos assim, não, já sei, eu sempre sei, já sei, eu quero focada na lesão de pele, então eu já vou nos meus contextos. Mas o que a inteligência, hoje na minha pesquisa, vem mais me ajudando é quando eu tenho aquele número muito grande de artigos e eu não tenho tempo para ler, então eu preciso saber daquelas informações primordiais. Então eu realmente coloco o que eu quero saber. Porque o método, os objetivos e os resultados, por exemplo, também, né? Nesses aqui eu não trabalhei, eu trabalhei de uma forma mais simples. Mas é só você dar o comando, né? E às vezes, se você organiza, como diz o outro, se você organizar bem direitinho, você já consegue até ter um esqueleto de artigo montado. Aí você é só complementar depois. Sim, tanto que essa é a ideia desse encontro, né? Porque assim, a grande maioria que está aqui ou estão na fase, né, no quase fase final ali do TCC, e tem uma outra quantidade que está com um projeto de pesquisa pronto. Então, a ideia é que seja aprimorado. Então, assim, é o que eu sempre falo. As meninas tirando sarro lá, né? Ah, descobriram, né, que a gente faz isso. Mas, na verdade, não é um problema, né? E é o que eu sempre falo. Se for extraído do chat ou qualquer outra inteligência artificial, mas que seja absorvido e filtrado, não vejo problema. Não, Né? Então, mas se vocês perceberem, tudo que eu fiz, o chat não escreveu, né? Ele escreveu baseado no que eu dei para ele das informações, mas ele não me forneceu um parágrafo, né? Então, assim, eu queria aquilo, ele me deu aquilo. E essas outras opções que eu não sei também, por exemplo, o Elicit e o Scientific Scholar. Eu não sei, por exemplo, para mim eles são bases, mas dentro dos nossos contextos de bases científicas, como o mundo está mudando, eu não sei se dentro das nossas normas elas entram, né? Eu vou colocar lá, eu tirei da Elicit. Você não pode tirar da Elicit, você tem que ver de onde veio para cada onde veio, né? Você tem um trabalho a mais, mas eu quero escrever um relato de experiência para o CBCenf. Usei, entendeu? Eu sei de onde vem, a fonte vem boa e estou com pressa, preciso resolver, preciso escrever. Mas eu não vou escrever minha dissertação dessa forma. Posso utilizar como base, como apoio ali naquele contexto. E como exemplo de autores, como busca de comparação de autores, de uma coisa que ajuda você na sua interpretação, né? Mas
que diferente quando eu fiz o meu mestrado, eu tive que passar praticamente 1 ano lendo várias vezes, como a gente passou, lendo os autores, lendo tudo, para interpretar o que essas pessoas estavam dizendo e começar a dar voz aos parágrafos citando essas pessoas, né? Que é assim que funciona a pesquisa. Então, hoje, para mim, é mais fácil porque eu consigo ter essa interação de uma maneira mais rápida e eu consigo ter essa interpretação de uma forma mais rápida também, né? Eu estou usando bastante a inteligência agora. Eu estou na fase final do doutorado e eu estou criando um e-learning. Uhum. Então, assim, com a e-learning, não na questão da escrita, e sim na questão da questão mais prática do storyboard ali, do rascunho mesmo. Então, tá me ajudando nisso. Então, nesse ponto aí, tá sendo crucial. É muito, né? Porque assim, tem que ter muita ideia e assim, a gente, né, trabalha como enfermeiro, não sou marketing, né? A gente não tem essa, como que fala, essa facilidade com ideias, né? Então, nesse ponto, tá me ajudando bastante. Pois é. Mas é isso, eu acho que é uma ferramenta de apoio para a gente desenvolver uma. É o que eu falo para os meus alunos, gente, eu preciso que vocês me entreguem o trabalho. Ah, professora, gente, pois usa. Você tá zerado na criatividade? Pois vai lá, monta a persona bonitinha, diz quem você é e o que você precisa, meu amor. Dá o primeiro pontapé, né? Porque não adianta eu dizer, nossa, é um crime os alunos utilizarem. Porque não é, porque não tem como mais voltar atrás, não tem mais como dar uma ré e dizer, olha, cancela, vamos descer todo mundo do trem. Não tem como, né? Vamos utilizar, nós utilizamos, mas precisamos utilizar com critério, com ética, né? Não dá para receber uma dissertação completa, mas você pode dizer que você teve apoio, utilizou a inteligência como apoio e, óbvio, nós vamos passar a seu projeto no plágio. E, por exemplo, o plágio que eu utilizo, ele sabe identificar o que foi escrito ou não foi escrito por uma inteligência. Também nós estamos aqui do nosso lado como professores, nós estamos também conectados com isso. Então, assim, se eu recebo um trabalho, mesmo que simples, mas que foi muito escrito, não vou brigar com o aluno, mas eu chego, pô, foi quase 100% escrito, hein? E aí, vamos pensar juntos, né? Porque, assim, eu sou uma professora mais de parceria, né? Eu não posso isolar, eu sei que é uma geração diferente, mas o que eu posso ajudar, né? E a gente tenta se ajudar, e a gente consegue, às vezes, dar o primeiro pontapé. É diferente de eu ter um parágrafo, né? Mas, poxa, quase 100% também tá de brincadeira. Se for muita coisa, não dá, né? Mas é o que você tinha comentado. A gente bate o olho e dá para ter essa. Dá para ver o que é a leitura de chat GPT ou de inteligência artificial, né? E o que é do aluno também. Porque eu acompanho a maioria dos alunos, né, desde o primeiro ano. Não essa turma do primeiro ano que não, mas então a gente acaba conhecendo bastante, né, eles. Então a gente consegue ver se, né, a maioria, né, como que eles escrevem, como que eles entregam trabalho, atividade, enfim. Moiou o rolê. Moiou, não tem jeito, Rafa. Bom, gente, imagina. Mas você tem alguma dúvida? Vocês querem tirar, conversar alguma coisa? Acho que a gente tem uns minutinhos, eu fico, não tem problema não. O Rafa é das tecnologias, ele que ajuda a gente aí quando precisa de algo. Oi, Rafa, e aí, como foi? Agora eu tô intimidada agora. Como é que foi para você essa aula, meu querido? Compartilha suas dores. Foi muito boa, aprendi bastante. Aprendi umas 3, 4 IA que eu nunca tinha ouvido falar, né? Até que a Gemini é uma delas, né? Eu não, tipo assim, não é que eu não ouvi falar, eu já tinha pesquisado sobre, mas nunca tinha visto ela funcionando em si, né? Mas, em tese, foi bem produtiva. Até porque, se não for mostrar o artigo ali, são inteligências que podem auxiliar nós ali, tanto na pesquisa inicial, quanto fazer um esboço, vamos falar dessa forma, né? É. A ideia é trazer um esboço. Dá para escrever um artigo? Dá, sabe? E tem gente que faz para revista boa, revista A1, com qualidade excelente, né? Mas, assim, eu ainda não cheguei lá também,
né? Mas a gente vai... eu tenho os meus receios, assim, eu fiz um e-book da minha dissertação, eu passei ele no plágio para ver se não ia ser plágio, assim, de tão... Você fica noiada com isso na sua cabeça, né? Mas a minha própria dissertação, que já estava tudo ok, como eu peguei a AI Studio, eu peguei a minha dissertação a partir da minha dissertação, faço um e-book de tantos capítulos, falando cada capítulo eu disse o que eu queria, e ele foi montando, né? E-book não precisa ter aquela regra acadêmica, né? Mas mesmo assim você fica com aquele receio. Que mais, gente? Vocês querem compartilhar alguma coisa? O que vocês entraram sem saber e saíram sabendo? Isso para mim é muito importante. Terminamos sabendo, professora, foi ótimo, nenhuma dúvida. Eu caí da reunião. Voltou. Voltei. Gente, adoro. A Karen falando, significa que eu falei tão bem que ninguém teve dúvida. Não, mas eu acho assim que, bom, não sei, né? Eu tô aqui, anotei tudo o que eu precisava em relação à questão da inteligência, mas assim, é legal fazer a introdução e depois a gente trabalhar com uma parte mais prática mesmo. Essa era a ideia, porque os alunos também têm essa certa dificuldade. Né? Foi o que eu comentei com você. Muitas vezes eles querem até usar a inteligência artificial a favor, mas não sabem mesmo. Né? E eu também, muita coisa que você falou, eu anotei porque eu não sabia. Então, assim, não é porque... E pelo contrário também, faz pouco tempo que eu comecei a usar, né? E eu queria me aprimorar para utilizar, até porque, né, a gente também tem que... A gente também é humano, né? Sim, claro. E eu acho que só o fato de vocês terem interesse em utilizar a nova tecnologia, de querer aplicar isso na pesquisa, vai começando uma geração de diferente, vai começando um novo movimento, né? E esse novo olhar também da pesquisa é para o que é o futuro, né? A gente não pode viver eternamente assim, no guardar, óbvio, respeitamos, como eu falei, unir o passado, o presente e o futuro, mas não dá para viver eternamente na sombra de algumas coisas. A gente precisa, às vezes, ser disruptivo e iniciar realmente algo que ainda não tem essa possibilidade. Por exemplo, eu considero que as pesquisas sobre inteligência artificial na enfermagem, assim, está vendo ainda o impacto delas no serviço. Então, a gente ainda está muito naquela parte teórica, a gente está muito ainda numa criação de algoritmos esses que não conseguem ir para a prática, para a atividade. Então, isso precisa mudar, né? E realmente a gente precisa de pesquisas que realmente tenham uma validação mais atuante dentro do contexto. Né? Então, isso que a gente está fazendo de captação de órgãos, a gente está pegando os dados do paciente que estão lá numa planilha dentro do hospital e está utilizando para o enfermeiro da captação como apoio de decisão na estratégia da doação de órgãos. Então, antes eles tinham que fazer muitas visitas, se levantar várias vezes para ir nos setores. Hoje, pela demanda automática e pela demanda ao vivo da informação de dados, ele consegue, em vez dele ir 10 vezes, ele vai 5 vezes no setor. Né? Então, a gente tem aí um impacto no trabalho dessa pessoa, na gestão de tempo dessa pessoa e principalmente no impacto em outras famílias também. Né? Então, sempre a pergunta que eu faço: para quem você está pesquisando? Para quem é a sua pesquisa? Porque pesquisa não é sobre você, pesquisador. A pesquisa não é para você. A pesquisa tem que ir para a sociedade. A pesquisa tem que ir para outras pessoas, impactar outras pessoas. Se a sua pesquisa termina e ela vai para lugar nenhum, eu particularmente considero isso uma perda de tempo, sabe? São anos se esforçando para você fazer um TCC, para fazer um mestrado, doutorado, você fecha isso, entrega e nunca mais vai ver. E às vezes você tem um produto, um serviço incrível que você poderia empreender com ele ou não, fazer uma transferência tecnológica, você pode colocar isso na instituição. Muitas vezes você não tem dimensão disso porque você não sabe o básico, para quem é a sua pesquisa. Não é só para quem você está atuando, mas assim, o propósito dela. Né? Então, a gente precisa colocar mais propósito no que a gente faz, se propor, né? E realmente encarar as coisas com essa mais... A gente fala tanto de humanização, né? Então, humanizar o processo, sermos humanos.
E é isso, meu povo. Me sigam nas minhas redes sociais, tá? Por favor, ajudem aqui a engajar. Eu coloquei no final, mas eu tirei a compartilhamento. Não sei se alguém de vocês já tá me seguindo. Eu marquei você aquela vez no post, né? Não sei se o pessoal viu. Pois é, Mas a gente divulga lá, o colocar Rafa, ele mexe com as nossas mídias e aí a gente pode também divulgar o seu Instagram pro pessoal. Tá, Rafa? pronto, eu vou colocar ele aqui no Hoje. chat. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aproveita. Aproveita, gente. A Karen que fala Para muito. mim foi tudo ótimo, não tem dúvida não, deu para ficar bem esclarecido. Eu concordo plenamente. Muito boa explicação. Deu para entender bem. Mesmo sendo um assunto complicado assim, deu para ficar bem claro, assim. Bem claro, professora. Zero dúvidas. Eu mesma não sabia que essa área era tão ampla assim, porque eu só conhecia mesmo o ChatGPT. Fora isso, eu não sabia que era amplo dessa forma. E foi bem interessante. Pelo simples fato de ser apenas uma palestra que durou isso as 2 horas, deu para aprender bastante sobre o que a professora quis passar e para entender que é um assunto amplo que a gente se afundar, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a usar certo. E não apenas ir lá no chat GPT, jogar qualquer coisa, pegar e copiar e colar. Exatamente. Eu espero que eu tenha plantado muitas sementes. Oi, Rai. Você falou sobre a lei da proteção de dados, né, para o uso da inteligência artificial. Você falou que vocês estão usando nesse projeto para captação de órgãos, né? Como que funciona essa parte legal das informações aí, nesse sentido? Uhum. Primeiro, a gente vai na lei de proteção de dados e recolhe as informações que a gente precisa implementar dentro da pesquisa. Então, igual como o termozinho de consentimento, né? Se a família permitir, ela vai colocar que sim, né? Então, supostamente, ela vai ler, né? Como nós não lemos ou lemos, e aí, uma vez que ela lê, ela aceitou, porque o que eu quero? Eu vou querer só a informação de saúde, que são os sinais vitais, olhar o prontuário, vou saber nome, idade, mas isso pode ficar de forma anônima, então ela vai ter essa informação, mas isso precisa estar escrito. Isso precisa estar visto que as pessoas não vão, e esses dados não vão sair daquela instituição, porque aquilo é da instituição. Essa pesquisa é de uma instituição, ela não é uma pesquisa pública, né? Então, ela fica ali. Também tem, além da lei de proteção de dados, tem as próprias regras e leis da instituição, né? Então, já fica também ultra mega garantido. Quando isso se torna algo comercial, né? Agora tem uma empresa que quer investir nessa ideia. Aí é uma outra programação, uma outra sistemática, né? Mas tudo Professora, você pode mandar aquele documento que você apresentou sobre como criar as personas? Posso, na hora. Eu mando pro professor e manda para vocês. Beleza, obrigada. Chama-se prompt que você falou? Isso, os prompts, que são os Como comandos. se fosse um... Eu ia tentar fazer uma analogia, mas eu não consigo fazer essa comparação. Como se fosse um descritor, aquele DEX, o descritor em ciência da saúde, o prompt? Não, prompt ao pé da letra é comando. Comando, ao pé da letra de tradução é comando. É o que você quer que ela faça, né? Agora a analogia que eu tô tentando lembrar é aqueles, como se fosse aqueles quando a gente tá dando aula, aqueles jornal, que tem aqueles, como se fosse um passador de falas que tem ali. Tem um nome parecido, por isso que eu confundi. Entendi. Quando Não é você... bots que você quer dizer, Igor? Bots, não? Tipo bots, que tem uns bots que você também bate comando pra ele, eles fazem essas coisas, entendeu? Não é isso. Não, eu tô... Igual que é quando tem um jornal, que daí o apresentador, ele fala de acordo com eu achava que era prompt o nome, mas eu devo ter confundido. Eu tô entendendo, a televisãozinha. Que daí tem a fala deles lá, eu achei que era isso. Não.
o prompt ao pé da letra de tradução é comando instrução, né? Então, uma vez que, como eu falei para vocês, as que eu dou são bem simplinhas. Surgir um tema de pesquisa, surgir uma questão norteadora, né? E você vai só colocando na temática que você quer. Pronto. E aí, mas como ela é muito universal, a chance de erro é muito zero. Diferente de eu dizer assim, diz o que é realidade virtual é enfermagem, né? Se nós três aqui, que eu tô vendo o Igor e a Rayana aqui na minha frente, se eu ver vocês, se nós três dissermos a mesma coisa, se a gente botasse agora para a prova, a gente ia ver que ela ia responder muito similar, né? Mas se eu digo assim, diz para o aluno do sal semestre, diz para professores Você vai fazer um curso para professores. Vamos falar sobre esses professores têm doutorado. Quando você especifica a persona, para o nível de resposta vai ser muito melhor. Vai ser mais sofisticado, tá entendendo? Vai ter um ar profissional. E quando eu coloco, trabalhe como especialista. Você é banana, dizendo bem bonitinho, aí é só resposta de ouro. E aí a chance de você ter uma coisa muito similar. E lá vai eu falar o pulo do gato. E a chance de você ter esse reconhecimento que aquilo foi escrito por uma inteligência, se eu vou por uma coisa bem simples, é bem menor, né? E se no meio dessa sua escrita você ainda coloca um pouquinho do seu jeitinho, aí o texto fica bem bacana, sabe? Então, sou eu dando as dicas para vocês, alunos, fazerem trabalhos. Aqui isso está gravado, né? Professora de Fortaleza sofre denúncia de equipe de professores, né? Então, assim, pelo amor de Deus, tô brincando, gente, tô brincadeira. Não, é melhor eles aprenderem dessa forma do que só copiar e colar, né? A minha meta é essa, é plantar essas sementes que eles aprendam dessa forma, porque a gente vai começar também a receber coisas de qualidade, né? Então, um dos motivos que eu tô aqui, porque eu vi a falta de qualidade que os meus alunos me entregavam as coisas. Porque, assim, vocês estavam, né? Utilizando a inteligência artificial como quem usa o Google. E aí, o que é isso? É eu receber o e-mail, imprimo e envio por fax. É a mesma sensação. É pegar uma mega tecnologia e não saber utilizar a potência dela, né? E aí, quando eu dou a Gemini e essa outra, comparada com o AI Studio, eu não consigo nem comparar. Mas eu faço questão de pagar porque é meu trabalho. Talvez para vocês utilizar a Gemini hoje em dia, ou continuar no ChatGPT, faça muito sentido. Mas quando vocês se tornarem mais profissionais, pesquisadores, vocês vão sentir que o conteúdo que oferece dessas inteligências é mais simples. E aí, você não quer ser mediano. Você não quer a simplicidade. Você quer o melhor. Né? Então, é nesse sentido. Professor, eu acho que é isso. Né? Agradeço. Né? Passou um pouquinho do tempo aí que a gente tinha combinado. Imagina. Né? Porque assim, as dúvidas elas vêm, né? E o pessoal vai perguntando. Eu também eu vim com várias dúvidas na cabeça, mas enquanto você foi respondendo, eu já fui tirando a minha listinha aqui. Agradeço novamente, né? A professora Rayana está aqui com a gente também, a nossa colaboradora aí da Liga, né? E para ela também vai ser muito bom, porque essa questão da parte científica, né? Que a gente trabalha junto também. E agradeço, né? Não sei se a Rayana tem alguma coisa para falar. Agradecer mesmo. Eu queria agradecer a participação, né, da professora, foi bem esclarecedor, né, e queria que isso contribuísse, né, com o pessoal agora que vai começar os projetos, que estão dando andamento nos trabalhos de conclusão, né, para que eles possam aperfeiçoar aí o trabalho deles e entregar uma coisa legal, né. E para a Liga Acadêmica também, né, que a gente está trabalhando com a escrita científica, né, que isso sejam bons frutos, né, para esses trabalhos que vão surgir aí. Excelente. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Eu adoro falar de realidade virtual também. É o meu forte, é o meu trabalho, é o meu dia a dia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa temática,